Tudo bem? Como vocês estão? Muito boa noite. Hoje em horário diferente do que a gente está acostumado, não é mesmo? Hoje a gente vai ter uma convidada muito especial, então já convido o pessoal aí que você conhece, quer saber um pouco mais de jornalismo. Quero ver todo mundo nessa live, entendeu? E você que está assistindo a gente pelo YouTube ou pelo Spotify, seja muito bem-vindo. Eu espero que vocês gostem da live de hoje. E você que está assistindo a gente e não conhece, é pela primeira vez, eu queria me apresentar. Eu sou a Carla Lopes, sou o host do podcast. E com ele eu tenho o intuito de estar ajudando pessoas a amenizar algumas dúvidas daqueles que estão buscando uma formação acadêmica ou um norte na sua jornada profissional. Ou seja, de alguma forma eu vou trazer pessoas aqui para a gente estar conversando sobre alguma área de atuação ou algum curso que vocês tiverem interesse ou que vocês têm vontade de conhecer, que vocês podem estar mandando para a gente também, tá? E a ideia é, se você tá buscando um norte, se você tá perdido, não sabe o que você quer fazer, não tá feliz com a sua carreira, muito bem, você tá no lugar certo, tá? Seja muito bem-vindo. E, gente, como sempre, quem tá assistindo a gente pelo YouTube, se inscreve no nosso canal, tá bom? Faça parte dessa família. Você que tá ouvindo a gente pelo Spotify, muito obrigada, tá? Tá sendo muito legal ver o conteúdo assim crescendo no Spotify, também é uma outra rede que a gente tá utilizando já faz um tempo e ver os resultados é muito bom. Então, muito obrigada. Continuem ouvindo, tá bom? É muito, 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 muito gratificante ver isso. Outra coisa, para quem assim tem dúvida, os nossos cortes são disponíveis no YouTube e no Instagram. Então você que está aqui ouvindo a gente, né, pelo Spotify, vai lá, que lá tem muita coisinha assim rápida para você estar ouvindo sobre a gente, tá? E conhecer também sobre outros participantes. Belezinha? Então, gente, se inscreve no nosso canal. Vem seguir também no Instagram, tá bom? No Spotify tem várias informações sobre a gente, sobre meu Instagram e de toda a equipe, tá bom? Se caso, agora eu vou focar mais no pessoal que tá aqui na live, que é a parte mais, acho que comunicativa também com a gente durante a live. Vocês podem estar fazendo perguntas para a entrevistada, tá, gente? Então, aqui, ó, no Adicione um Comentário, vocês podem estar mandando a sua pergunta, a sua dúvida, ou alguma coisa que você quer falar para nossa participante, tá? E também no pontinho de interrogação, vocês podem estar mandando, tá? E agora o nosso momento melhor, brincadeira, um dos melhores momentos que a gente tem é as nossas parcerias. Hoje temos a parceria com a Pedidos, maravilhosos, entendeu? Quem não conhece, por favor, baixe o aplicativo para saber um pouquinho mais. É o seu delivery com comodidade, entendeu? Você pede seu lanchinho, chega na sua casa, aqui da região de Três Lagoas, entendeu? É perfeito. E a gente tá com muita novidade, muita novidade. Então você que é de Três Lagoas, vai ter muita coisa boa, tá? E outra coisa que a gente tem é a Voito, que é a parceria. Quem não conhece a Voito também, por favor, vá lá seguir eles sempre postam muita coisa. É uma empresa de cursos profissionalizantes, então tudo sobre curso vocês vão encontrar lá. E de forma online e econômica, tá, gente? Porque eles liberam muita coisa de graça. Muita coisa mesmo. Então, quando você não encontra o cupom aqui no meu perfil, tem do Centro Acadêmico, que eu também sou atual presidente do Centro Acadêmico de Engenharia de Produção. Vai lá seguir a gente também. E lá a gente posta muita coisa, tá? Não é só voltado para voltado para CPTL, que é Engenharia de Produção daqui de Três Lagoas, mas também é voltado para todos os públicos, tá? Tem muito evento daqui, que o pessoal daqui da região pode estar participando, tá? E esse ano a gente tá preparando, assim, muita coisa. Inclusive, cupom da Voito, tá bom? Então você vai lá seguir todo mundo. Nossos parceiros maravilhosos. Agora eu vou, falar um pouquinho da nossa convidada de hoje. Em horário nobre, né? Que eu brinco que toda terça é horário nobre pra gente. Porque a gente fica de quinta. Só que hoje em horário especial, um dia especial. Pra Mariane, pra quem não conhece, vai lá seguir ela também, tá? Ela posta muito conteúdo legal. A Mariane, ela é jornalista digital, com passagem em redações de rádio e TV.
Passou pela multinacional alemã, além de assessorias de órgãos públicos em Brasília. Se concentra na produção, gestão e distribuição de conteúdo em todas as plataformas digitais. Tá bom? Então a gente vai falar sobre algumas empresas que ela passou: Ministério da Defesa, Ministério da Cultura, SBT, CCN Brasil, Rede TV. Então tem muita coisa legal para falar com ela hoje. Eu vou convidar a Maria. Já foi, só esperando ela aceitar e a gente já começa. Olá! Olá, Tudo Mariane! bem? Tudo bem? Agora sim, agora sim. Tudo bem? Você me ouve bem? Perfeito, Opa! viu? Tá conseguindo me ouvir Sim, também? sim, não, tá ótimo. Então tá ótimo. Mariane, muito obrigada pela sua participação. Eu acredito que assim vai ser muito gratificante, principalmente pra gente aqui ter você com a gente. Calma, com a gente duas vezes. Ter você aqui vai ser assim muito gratificante mais uma vez. E vai ser assim, pra gente compartilhar um pouquinho mais sobre o jornalismo. Não é uma área que a gente já teve alguém participando Que sobre. legal. Então você vai sim desbravar os nossos mares, Não, que ótimo. tá bom? Muito prazer, boa noite, pessoal. Acho que a Natália comentou aí também. Oi. E Mariane, eu já queria perguntar para você, quem que é a Mariane? Caramba, isso é pergunta de psicóloga quase. Mas eu É, sou Mariane, sou jornalista há 5, 6 anos pela Católica de Brasília, né? Tô andando um pouco longe. É, Me considero um pouco mais digital do que qualquer outra coisa. Existem vários ramos do jornalismo que a gente pode falar, mas eu me especializei nessa área um pouco mais online por achar que o futuro é esse e está sendo esse, né? Então, eu sigo mais ou menos essa linha. Hoje eu estou no mercado financeiro, mas a minha base é generalista, ou seja, eu fui de fofoca à assessoria de imprensa. Então, acho que legal. mescla um pouco de tudo ali. Então, a Entendi. caráter pessoal, eu sou de Goiás, né? Eu sou do interior de Goiás. Eu acho que é uma coisa que eu me orgulho de falar, porque é muito difícil uma pessoa sair do interior e chegar na capital Sim, sem ter nenhuma indicação, né? Sem ter o tal QI, quem indica. entendi. Mas eu cresci no interior, depois fui para a capital, para Goiânia, e aí hoje eu tô aqui em São Paulo. Então eu sou de Goiás. Eu me considero emo de coração, né? Eu acho que a Ana entrou aí também. A gente passou por uma fase de emo-core aí da vida, mas escuto country americano hoje, sou casada com uma mulher, graças a Deus, né? Nada contra homens, mas isso é importante dizer também, ainda mais hoje, nos dias de hoje, depois do desgoverno. Sim, Então, pois é. é isso. Basicamente, é isso. Que incrível. E eu adorei, gente. Quando eu tava conversando com a Mari antes da gente entrar, eu sou noiva atualmente, Mari. Então, assim, eu adoro a palavra minha noiva, minha esposa, sabe? Acho chique, ainda tô na fase antes. Então, vou chegar lá. Até minha mãe, minha tia, tá todo mundo aqui, ó. Minha mãe tá aí, Ah lá, que incrível. Muito bem, sejam muito bem-vindas. Quero todas aqui. boa, boa. Me fala uma coisa. Quando que você entendeu que você queria seguir carreira na comunicação e no Vou te jornalismo? falar a verdade, eu não sabia, né? Até para quem é de Goiânia, todo mundo sabe, na verdade. Eu acho que também tinha mãe, ó, até minha mãe entrou no Instagram para falar, ó. Minha mãe nunca aparece no Instagram, isso é milagre, a minha irmã pode Ah lá, provar. que honra. Mas então, eu nunca soube, na verdade, o que eu queria fazer, porque eu me formei em Goiânia. Goiânia é uma máquina de ensino médio, né? Quem é de Goiânia sabe que existem três caminhos: ou você vai para saúde, ou você vai para direito, ou você vai para, sei lá, engenharia, né? Que é o seu caso também. É os três Então, pilares. então, em Goiânia era basicamente esses três vertentes. Então, em 2012, quando eu tive que decidir o que eu queria, a minha irmã, ela é publicitária, o meu irmão se formou em administração,
Mas eu, no fim, Entendi. pela pressão do mercado e etc., ali em 2012, sem saber nada da minha vida, eu pensei assim, eu vou fazer relações internacionais, que é uma coisa que eu gosto muito. Eu gostava muito de história, Sim. eu falei, vou fazer relações internacionais. E na hora que, faltando um mês, mais ou menos, 2 meses, tinha um intensivão de redação. E aí eu tava conversando com a minha professora de redação na época. Ela falou assim: por que você não faz jornalismo? Eu não sabia que jornalismo era profissão, tá? Eu sabia que tinha publicitário por conta da minha irmã, que eu ia para a faculdade com ela, mas eu não sabia que jornalismo era uma profissão de fato. E que, caramba, é uma possibilidade. Entendi. Então, por eu achar que eu escrevia muito bem e falsa modéstia, assim, da minha professora ter falado, não, faz jornalismo, eu não sabia da carreira, né? Então, vou Entendi. fazer. Então, um mês depois, teve a minha primeira inscrição de vestibular, eu falei, vou fazer jornalismo, sim. E aí, foi meio que uma Incrível. escolha ao acaso, mas que depois eu fui entendendo que era isso que eu tinha que fazer no fim. Então, eu caí no jornalismo Muito meio de paraquedas, bem. mas aí depois eu fui entendendo que era uma coisa que eu precisava ter feito. Fez sentido. Exatamente. Entendi. Que incrível. E olha, o nosso podcast, não, eu acho que acredito que você não conhecia Não. antes. A ideia é justamente isso. A gente, eu e a Natália, no caso, eu sempre falei para ela, brincava com ela, nossa, só tem os três pilares, né? Direito, medicina e engenharia. E aqui, durante o podcast, a gente percebeu isso, tá? É nítido em todas. A gente já passou por vários estados com outros entrevistados e é a mesma coisa, tá? É sempre os três pilares. No ensino médio não ensina outro curso. Exato. Então, a ideia do podcast é isso mesmo. É a gente mostrar para outras pessoas que tem outras portas abertas, além da engenharia, do direito, da medicina. Mas também pode vir para engenharia, tá? Não, não. Eu nunca, Eu puxo eu certinho. nunca desmereci, no caso. Eu tenho até amigos que tentaram ser engenheiros e eles saíram dessa também. Não estou falando que é uma profissão ruim, mas é uma profissão difícil, né? Tem que gostar mesmo, assim. Exatamente, exatamente. E é principal, essa é a nossa ideia. Então, você hoje está desbravando o nosso mar do jornalismo. Já tivemos de letras, do direito, de geografia, biologia. Então, assim, hoje é o seu caso. Legal, legal. E como é que foi para você a escolha da faculdade em si? Bom, a escolha da faculdade, na época eu tentei muito o Enem, né? Eu cheguei a passar na Federal do Ouro Preto, de Ouro Preto, para letras. Eu ia fazer, eu acho que letras, eu ia para o UFOP Entendi. e aí achei que ia dar certo e no fim falei, não, não quero. Porque como você tem uma necessidade de passar numa federal quando você estuda numa escola particular, então, tipo, vou fazer letras. E aí, depois, eu parei para pensar, falei, cara, o que que eu vou fazer em Ouro Preto, assim? Pensando que eu queria conhecer o mundo, queria viajar mais. Como é que eu ia fazer isso? Não desmereço a cidade, não Entendi. desmereço o curso, até porque eu admiro muito, mas não cabia para o que eu gostava tanto, né? Eu tenho uma história engraçada Entendi. que quando eu era criança, eu nunca esqueci disso porque me traumatizou, meu pai me traumatizou basicamente, mas hoje eu entendo assim que foi ali que eu entendi que eu queria conhecer o mundo, é que teve um show da Avril Lavigne, eu acho que o primeiro show dela em 2000 no início dos anos 2000 ali, ela veio fazer show em São Paulo. E Sim, aí eu fiquei enchendo o saco do meu pai para eu ir há muito tempo, assim, tipo, pai, a gente vai, né? Como se São Paulo e Goiás fosse a mesma coisa, né? Tipo, mesmo do exatamente. lado, E sim. aí ele, a gente vai sim, a gente vai. Aí chegou no dia do show, aí tinha um jogo do Cruzeiro, meu pai é cruzeirense, nossa família é cruzeirense. E, e aí eu lembro exatamente do dia que eu falei, pai, chegou o dia do show, então a gente vai, né? Aí ele falou, vamos, depois que acabar o jogo do Cruzeiro aqui, a gente vai. E acabou o jogo e não aconteceu. E aí eu fiquei muito mal. Eu lembro disso porque eu falei, agora quando eu tiver dinheiro, eu vou no show dela em qualquer lugar do mundo eu vou. E aí isso ficou na minha cabeça, sabe? Meio que Entendi. inconsciente, mas ficou na minha cabeça. Então eu tinha isso na minha cabeça Entendi. para desbravar as coisas. Então quando eu terminei o ensino médio, que aí, como eu já morava sozinha, foi um processo.
eu já não tinha esse problema de, como é que vai ser a mudança, como é que as coisas vão acontecer. Não, eu acho que isso é muito legal da minha família por sempre ter incentivado eu me mudar. Não é o que minha mãe Sim, quer, nem meu pai quer, enfim, ninguém quer isso. Mas, se é necessário, Não, vai. Então, quando eu terminei tudo, eu tinha sim, passado na UFOP, eu falei, não quero isso, vou tentar em Brasília. Eu tentei a UNB e aí eu fiz a Católica de Brasília. No fim, eu passei entendi. lá, fiquei esperando a UNB e ela não aconteceu. Eu escolhi a UCB porque, primeiro, era em Brasília, eu tinha meus padrinhos ali, né? De qualquer forma, é um pouco mais perto se acontecer alguma coisa, tinha Mais família. perto, sim. E eu falei, Brasília é a capital do Brasil, né? Então alguma coisa vai sair dali, ou eu vou para algum lugar. Então, eu falei, vou fazer. Eu achava Entendi. que eu ia trabalhar com cultura, até quando eu comecei com jornalismo, de fato, eu achei que eu ia para o jornalismo cultural. Eu gostava muito dessa vibe cultural e no fim eu fui. Hoje eu atuo numa área que eu falava que eu não queria atuar de jeito nenhum. Então, então eu acho Imagino, que imagino pro cultural e o eu financeiro, era assim. péssima em matemática, entendeu? Hoje eu falo que, na verdade, não era que eu eu não era ruim de matemática. Eu tive alguns professores que não entenderam como era a melhor maneira de eu aprender. Tanto que hoje eu Entendi, trabalho entendi. com matemática financeira de uma forma diária. Então, isso para mim não é um problema. Por muito tempo eu achei que fosse, né? E isso vem Que muito da legal. maturidade, né? Exatamente, exatamente. E também um pouco disso de você ter falado da matemática. Eu tive um professor aqui, que veio aqui no podcast, ele falou assim pra gente, ele fala também, ele é meu professor de todo mundo aqui da engenharia, e ele fala que a matemática, a gente tem medo dela. Então, quando você fala assim, eu sou matemático, a pessoa dá sabe, um passo para trás. Fala, não, quem que cursa matemática? Exatamente. Então, aí ele fala que quando você descobre a matemática em si, sem maquiagem, sabe? Ela abre a mente da pessoa. Que não é aquilo que você pensava, é uma coisa mais básica. E também traz a maturidade para você. Exatamente. Então eu tinha muito medo de matemática, eu achava que eu nunca ia conseguir. E eu entendo Imagino. que no ensino médio, por ser muito segmentado, ali no terceiro ano, você vai fazer direito, então você vai ter um intensivão de matéria X, Y, Z. E eu sei que os professores de matemática, pra galera de humanas, eles estavam cagando, assim, tipo, desculpa falar, mas não estavam nem ligando, tipo, olha, você tem que fazer o mínimo para você passar. E nem o É, mínimo eu conseguia fazer. Por quê? Porque entendi. eu não aprendi da maneira adequada para a minha realidade. Hoje eu entendo, eu só fui entender que eu gostava de matemática no fim da minha graduação, Ah lá, entendeu? Com o meu orientador, que aí a gente sentou e entendi. ele é uma pessoa de jornalismo de dados. E aí eu vi que eu gostava de jornalismo de dados. Por quê? Porque ele me ensinou de uma maneira que eu consigo hoje De outra pensar de uma forma. maneira estratégica que eu consigo visualizar melhor. Mas no ensino fundamental eu não Entendi. consegui. Entendi. Muito bem. É a maturidade que a gente vai criando. Mas falando da faculdade, você sentiu algo, qual que foi assim a sua maior lembrança, né, que você tem da faculdade na área de dificuldade? Dificuldade. Eu acho que para mim no começo foi entender essa migração, né? Que você não é mais uma criança, onde você tem um professor ali e você já é tratado como um adulto, né? Assim, você Entendi. encara as responsabilidades de uma maneira diferente. E eu tinha um plus de que eu era forasteira, né? Eu não era de Brasília. Então eu tive que entender como é o ambiente. Apesar de Brasília ser uma cidade formada por imigrantes, né, de nordestina, etc., eles têm um jeito muito peculiar de conviver, são um pouco mais, se comparar um goiano e um brasiliense, você vai ver que tem um temperamento diferente. A gente eu senti um pouco dessa frieza, não estou falando que todos são, mas existia uma frieza Entendi. assim na faculdade, mas
de forma geral, eu acho que a minha maior dificuldade na católica foi entender de processos, tipo, como esses processos educativos funcionavam. Tipo, como assim eu tenho aula de tal hora a tal hora, e aí do nada tem um intervalo, eu tenho mais. Tipo assim, não é igual a escola que você tem um horário fixo de intervalo. Ou que você tem uma. Você não precisa responder uma Entendi. chamada, você tipo, só pode ir embora. Se você quiser estar de saco cheio, você vai embora, entendeu? Eu demorei um pouco, porque Sim, eu não me considero uma pessoa nerd, mas eu sou muito. Com educação, eu sou muito chata. Então, eu ficava meio chocada que as pessoas iam embora. Tipo assim, tô de saco cheio, vou ficar ali, sim, entendeu? Então, para mim, isso me sim, foi, eu acho que foi o entendi. que eu mais estranhei nessa migração, que foi essa mudança de estado, a realidade na vida acadêmica e entender esses processos. Tipo Sim, assim, como eu, graças a Deus, eu passei por bolsa de iniciação científica, tive a oportunidade de conviver com o professor, então, assim, eu vivi a universidade. A Católica tinha até esse slogan, e eles não estão me pagando por isso, entendeu? Mas eles tinham esse slogan na época que era viver a universidade. E eu vivi mesmo, porque eu morava do lado da faculdade, entendi. então eu vivi literalmente Que incrível. a faculdade. Adorei. Falando da faculdade ainda desse de viver fora da sala, eu sempre brinco que é o além da sala de aula, né, que a gente aprende. Eu vi que você passou pela Universidade do Porto, né? Vivi. Conta pra gente essa experiência, como é que foi? O que você aprendeu além da sala de aula lá? Cara, eu acho que quem me conhece sabe que eu sou suspeita para falar da Universidade do Porto. Eu acho que foi muito mais do que uma universidade, foi uma experiência, assim, foi uma vivência que mudou minha vida. Como eu sempre quis estudar fora, mas eu não sabia como, porque eu não tinha dinheiro. E assim, lógico, que se eu quisesse, toda a minha família sabia que eu queria fazer intercâmbio, entendeu? Mas é um custo. E fazer intercâmbio é Sim, isso, né? Você tem que planejar. E eu sempre quis, eu não sabia planejar nada. Eu falei, cara, onde eu vou? Então, a Católica tinha esse programa de intercâmbio. Eu lembro que eram seis bolsas com o Santander. E aí era um processo de, acho que, 7 fases. Primeiro, tinha que passar por uma meu Deus. indicação do coordenador do curso, tinha que ter nota de não sei quanto, não sei quanto, e era a universidade inteira, não era para o curso. Então eu tinha que Ah, concorrer com pessoas de outros cursos. Então eu falei, ferrou, porque eu, sei lá, não sei quanta pessoa de direito tira. entendi. E acaba criando uma nota de corte. E aí eu consegui, eu fui o último nome, assim, na sexta vaga, eu consegui, assim, ter a bolsa. Eu lembro que na época eles pagaram, acho que R$ 15.000. Eles me deram R$ 15.000 para ficar 6 meses. Lógico que 15 mil não dá nem pro. Hoje, principalmente, não dá para nada. É, Mas era uma ajuda de custo e tanto, né? Então aí eu tive seis sim, com meses certeza. para juntar um pouco mais. Meus pais também ajudaram, todo mundo ajudou, todo mundo se empenhou ali para fazer o negócio acontecer. Sim. E quando eu vi que deu certo, que eu corri atrás de visto, fiz tudo, meus amigos de Brasília também ajudaram nesse processo. Quando eu cheguei no Porto, eu tenho até tatuado no meu braço aqui, foi no dia 6/2/2015. Eu cheguei no Porto de manhã. E aí, quando eu vi tudo isso, eu fui na faculdade, a gente fez Ah, eles fizeram uma abertura, uma cerimônia de abertura, e quando você faz esse intercâmbio, você tem um nome muito, muito legal que é Erasmus. Erasmus é um nome que dá para todos os intercambistas que vivem na Europa, transitam na Europa, e você tem um status. Então, quando você é entendi. estudante na Europa, você tem esse status e ele te facilita muito. Por exemplo, comida mais barata, bebida mais barata. Então, Que eu legal. consegui viver um pouco melhor com desconto. Então, vida de estudante. Entendi. Então, eu pude ver assim na universidade, é uma universidade pública. Eu que estudava numa universidade particular no Brasil, eu tive a oportunidade de estudar durante 6 meses numa universidade pública europeia, uma das maiores do mundo. Então, assim, eu vi a estrutura, vi todo.
é bem legal, uma dinâmica muito legal. Tive aula, falei, não queria ir para Portugal, né, na escolha, eu poderia ir para Espanha, para outros países, mas a Universidade do Porto Sim. foi a primeira que me aceitou, porque tem todo um processo de aceite. E quando eu cheguei lá, eu falei, vou falar só em português e beleza. Não, eu optei nas minhas cadeiras em pegar aulas em inglês e francês, porque eles têm isso também. Lá não é obrigatório você falar só português, né? Você fala também outras línguas. Entendi. Então, eu me desafiei nesse sentido. Aí eu peguei 5 cadeiras ali que davam para eu aproveitar no Brasil caso eu voltasse, né? Então, Sim. eu consegui aproveitar quando fazer equivalência, mas foi uma experiência totalmente diferente, uma faculdade diferente e ainda mais Imagino. comunicação, que é muito mais difícil. Sei lá, meus amigos portugueses, Sim, eles têm outros temperamentos, então você tem que aprender a lidar com o temperamento deles, ao pé da letra, brincadeira, você tem que dar uma pesada. Mas foi tudo bem, uma entendi. experiência que Que eu nunca incrível. esqueci, eu sempre conto, assim, foi uma coisa que mudou minha vida completamente. Foi a partir dali que eu falei, não, eu quero viajar cada vez mais. Onde eu puder ir, eu vou ir. E você para de ter medo, sabe? Porque às vezes você tem medo de ir. Entendi. Então eu viajei muito sozinha, eu conheci muita gente, gastei o inglês, que foi uma maravilha. E isso é legal, que te dá uma autoconfiança. Sim, eu imagino. Que experiência, né? Que bagagem que trouxe de volta depois. Exatamente. E foi lá que eu consegui entender o que eu gostava no jornalismo, né? Que o meu orientador de TCC, na mesma época Entendi. que eu estava em Portugal, ele estava fazendo o mestrado sanduíche dele na, na Universidade de Trás-os-Montes, que é perto da Universidade do Porto. A gente não tinha nenhum contato na Que legal. época, mas quando eu falei para ele Sim, que eu conhecia ele, e eu falei, olha, eu tô aqui no Porto, tô estudando com o melhor professor de cyberjornalismo, e ele é meu orientador. Aí eu falei, me que apresenta incrível. aí. E aí eu comecei a gostar muito de jornalismo digital. E aí esse meu orientador, a gente continuou falando, mesmo a gente sem ter cadeira no Brasil, né? Sem ter aula com ele. E aí eu fui Sim, entendendo em Portugal mesmo que eles são fortes, né? No jornalismo. Eu falei, gosto disso. E aí meu orientador que estava lá falou assim, é mesmo? Então vamos conversar melhor. Aí eu voltei para o Brasil e continuei a pesquisa em cyberjornalismo, jornalismo de dados. E sim. aí ele foi me abrindo o leque de audiência e tudo mais, que é onde provavelmente a gente vai chegar. Isso aí. Que incrível, que experiência. E o melhor é, assim, ter professor que também apoia, né, a gente. Mesmo de longe, mesmo assim, sem saber como, mas eles apoiam, né? Não, eu sempre tive um bom relacionamento com os meus professores. Eu acho que desde o ensino médio eu tento muito manter o contato, porque eu acho que eles ajudam Sim, muito a gente fora da universidade, acabam virando amigos depois disso sim, e podem muito com te abrir certeza. portas. Então, assim, eu cheguei em Portugal por conta de tudo que eu vivi, por conta dos meus professores. Então, é uma profissão Entendi. que eu respeito Que- muito, entendeu? Eu acho que eles merecem cada vez mais. Eu espero que as coisas melhorem. Sim, com certeza. E me fala, durante, assim, a sua graduação, eu queria que você deixasse alguma dica, né, que você já passou, que você tem de lembrança, que você poderia estar passando para outras pessoas. Durante a graduação, no caso. Qual que é, assim, de jornalismo, no caso, tá? Cara, Qual que é a sua maior dica, assim? acho que a de jornalismo, sempre que der, escute as pessoas. Assim, escutar é a alma do jornalismo. Não tô nem romantizando. Eu acho que até no momento de briga, no momento de discussão em grupo, eu acho que ouvir é a melhor alternativa, assim, durante o curso inteiro. Porque você faz Entendi. muita atividade, eu acho que hoje deve ser um pouco pior até. De tipo, todo mundo quer fazer tudo, tem várias
plataformas diferentes, tem que pensar em várias coisas diferentes. Mas eu acho que a Entendi. base de tudo é você saber ouvir. No jornalismo, se você não sabe ouvir, você não encontra nenhum lead, né? Eu falo que você não encontra nenhum gancho do que você pode explorar. Então, eu acho que eu aprendi muito a Sim. ser uma boa ouvinte. Ouvinte dos professores, que aí eles viam que eu ouvia bastante eles e aí abriram um pouco o espaço para eu conseguir falar. Então, acho que foi a diferença do negócio. Incrível. Entendi. Tô anotando essas dicas, viu? Porque eu, assim, eu sou amiga dos professores, entendeu? Olha, eu vou cobrar eles. Ó, não sei, pelo menos pra mim Tô funcionou. anotando isso. Eu não sou puxa-saco, tá? Eu gosto muito de ouvir, mas eu também não gosto muito de ficar demonstrando muito interesse. Que, sei lá, tem gente Sim, que é interesseira mesmo. Essa é outra dica, cuidado. é. Exatamente. Eu ainda brinco. Eu sou muito amiga de uma professora que já é a que ajuda a gente no podcast, sabe? E eu racho o bico assim com ela, né? Porque ela fala assim pra mim, ai, Carla, tudo a gente tá junto, né? Tudo a gente tá aqui, só nós três. Aí eu falo, professora, porque quando a gente abre pra outra pessoa participar, a gente sente isso, sabe? Ai, de puxar muito saco, de estar assim, tá ali não por conta da pessoa, Sim, entende? Tá ali por conta que, nossa, vou arrancar um sim, pedacinho, sim, sabe? sim, não, é isso mesmo. Então, eu sempre fiquei mais Sim, na espreita para não parecer que eu tô puxando um saco ou alguma coisa do tipo. Eu queria entendi, mesmo era o caminho para chegar onde eu queria. Eu acho que eu sempre fui determinada nesse sentido, que eu queria viajar, então era isso que eu queria de qualquer jeito. entendi. Muito bem. E me fala uma coisa. Eu sempre faço essa pergunta para todo mundo, porque às vezes, que nem eu não sou nem um pouco sábia de todas as coisas da engenharia, mas eu sei algumas áreas de atuação que a engenharia pode ter. E acredito que você sabe de jornalismo. É, Então, se puder contar algumas áreas para gente que hoje tem, que você lembra também, não precisa ser todas, tá? olha, no jornalismo, hoje eu acho que expandiu muito mais. Eu acho que a profissão se modernizou muito por conta disso aqui, de todo o cenário, etc. Então eu acho que no jornalismo hoje a gente tem, além da assessoria de imprensa, que é um papel importante, eu acho que em Portugal há uma distinção que eu acho importante, que valoriza um pouco mais a profissão, que quando você termina a graduação, você tem uma carteirinha, onde você escolhe, no fim, se você quer seguir carreira jornalística, se você quer ir para uma carreira de audiovisual, ou se você quer ir para uma carreira de assessoria de imprensa. Tanto que é jornalismo e multimédia, né, que eles chamam. Então, assim, você não pode exercer três coisas ao mesmo tempo. Diferente do Brasil, onde um jornalista, ele é sobrecarregado e faz tudo. Então, De eu acho que hoje em tudo. dia, exatamente. Então, a gente hoje, por isso que eu acho a gente bem mais, não falo que eles são muito mais teóricos e a gente é muito mais prático, porque a gente tem a vivência de tudo ao mesmo tempo. Então, eu acho que de ramo de Sim, atuação entendi. hoje, além do jornalista, né, de TV, que nunca foi meu forte, eu nunca quis ser uma âncora, eu decepcionei muito minha família nesse sentido, porque eu nunca quis aparecer. E não é porque eu tenho vergonha e tudo mais, mas eu acho que onde eu me encontrei, eu encontrei um pouco mais de Foi comodismo para ali. fazer o que eu sempre quis. Então, eu não vou conseguir, Entendi. lógico, se eu for ser correspondente internacional, eu vou conseguir viajar e trabalhar. Mas eu posso ser correspondente internacional trabalhando para um site, por exemplo. Então, hoje em Sim. dia, o repórter ele se moldou muito. Então, além da assessoria de imprensa, você tem o jornalismo tradicional, você pode ir para a TV, você pode fazer as coisas tradicionais, tipo, eu quero ser repórter de rua, eu quero lá enfiar o pé na lama. Tem também, continua igual, a única diferença provavelmente você vai enfiar o pé na lama e você vai se filmar, porque o cinegrafista já sumiu da carreira, É, entendeu? Então, eu acho que tem esse lado e tem também tem o jornalista mais de bastidor, que é de produção, tem o jornalista mais de política ali, que é um cara de apuração. Eu acho que a apuração hoje em dia, por conta de questões políticas e econômicas, ele está
muito mais, acho que está sendo muito mais valorizado, né, por conta de todo o embate político. E, cara, tem também o jornalista, aquele jornalista que ele é um faz tudo. Então, a gente tem o audiovisual, que é o cara que consegue gravar. Acho que um bom exemplo, que se alguém quiser um dia entender como funciona, é o Profissão Repórter da Globo, produzido pelo Caco Barcelos, que é um programa feito por... Eles não são focas, né, que a gente chama, nem todos são focas, que é o que a gente chama de recém-formados. Nem todos são, mas são pessoas que talvez ali no momento da carreira se propuseram a passar por desafios do começo da carreira. Então você vê repórter sendo cinegrafista, sendo editor, correndo atrás da notícia. Eu acho que é a base de tudo. Muita gente acha que jornalismo raiz é isso, você saber fazer tudo. Então a gente tem isso também. Tem os editores, agora pensando mais no lado online, tem muita coisa para se fazer. Tem um editor executivo, tem um editor de texto, que tem na TV também, mas o online ele traz, é um outro tipo de texto, então você tem que se moldar. Então tem vários, eu acho que tem vários leques para você explorar. Eu acho que todos os lugares, pensar em passar, você vai descobrir uma coisa nova, porque a profissão muda muito, o tempo todo. Entendi. Muito bem. Olha lá, a gente já tem mais uma porta aberta, assim, gigantesca, né? Mais uma profissão que a gente conhece, que abre muitas portas. Exatamente. Muitas. E como é que foi para você a entrada no mercado? Foi mais difícil? Você acredita que hoje está mais fácil? Com certeza hoje não tá mais fácil. Eu falo isso porque por conta dos layoffs da vida, tá? Então tá rolando muito desligamento. Inclusive ano passado eu fiz parte de um. Então é um processo que hoje, por estar no mercado financeiro, eu entendo que é um movimento normal de possível recessão ou tentando evitar recessão. Então, várias pessoas estão sendo demitidas, ou seja, tem muita gente sendo mandada embora. Então, tá muito mais difícil, mas não tá impossível. Eu também não tô romantizando, mas não tá impossível. Eu acho que o que eu fiz de diferente no começo da minha carreira, eu acho que foi, desde o meu primeiro ano, eu sempre estagiei. Então, eu nunca fiquei parada, porque, primeiro, eu queria ter dinheiro para viajar, né? Então, eu queria juntar dinheiro. E segundo, porque eu queria ter alguma experiência. Então, eu comecei por conta de um professor. Ele me indicou para a vaga de assessoria de imprensa na ABERT, né, que é a Associação Brasileira de Rádio e TV, que vocês sempre vão ouvir falar dela quando um jornalista for agredido. Então, você está lá vendo um William Bonner na rua por fulano de tal. Aí vem a nota da ABERT falando que repudia ataques, etc, etc. Eu trabalhei nesse lugar. Comecei trabalhando ali, foi minha primeira, assim, experiência remunerada foi essa. Mas eu trabalhei num projeto que era OPN, eu acho. Era uma oficina de redação. Eu aprendi a escrever a notícia online. Foi a minha primeira tentativa no jornalismo, assim, da faculdade. Mas eu acho que o meu diferencial foi esse, foi ter entrado logo cedo. Porque aí quando eu saí da faculdade, eu saí da faculdade no SBT, então já era um nome forte, né? Então, assim, eu já tinha um currículo para colocar debaixo do braço e tentar alguma coisa. Então, eu acho que o meu diferencial no início da carreira foi esse. Pode ser o mesmo. Ter bastante experiência. Eu acho que tem que começar desde sempre a querer, e também nem só você passar pelo lugar, você tem que fazer o tal do networking, né? Tem que ter contato em todo lugar, todo lugar que você passa. Eu adoro essa palavra. Você tem que fazer de rede de apoio. Essa palavra, menina, eu acho que assim, se não fosse essa palavra, esse podcast não ia existir, tá? É literalmente isso. Eu imagino, porque é uma parceria paga ainda. Então você não ia chegar até eles à toa, entendeu? Exatamente. Mas assim, eu não falo nem só das parcerias, porque ainda a parceria foi coisa que assim, foi aparecendo com a faculdade, entendeu? Mas eu falo assim, até os próprios entrevistados. Porque sem você
não faz sentido, Exato, entende? vira. Então, assim, ter cada participante diferente num episódio, é assim, é o Brasil inteiro que a gente já teve. Então, olha, se não tivesse network, menina. E sempre fica no seu radar. Então, eu tenho certeza que se um dia você tiver alguma dúvida na minha área, você pode me chamar, ou em outra área. Com certeza. Então, eu acho que é esse o caminho para a profissão hoje em dia. Com certeza. E sobre as suas experiências, quando eu vi, que assim, essa moça, gente, ela é concorrida, entendeu? Uma data com a agenda dela, tá? Não é de hoje que a gente tá Desde o ano tentando. passado. Ela é concorrida. Então, assim, e por isso que ela tá em horário nobre hoje. Então, ela é concorrida. E eu vi, quando eu vi o LinkedIn dela, eu falei, oi? A gente tá muito chique, entendeu? Eu brinco que cada participante traz uma coisa assim diferente, né? Então, assim, hoje a gente atingiu níveis que a gente não imaginava. Muito Ô, obrigada louco, por eu isso, Mariane. que agradeço. Eu tenho essa dificuldade de reconhecer que eu já passei, que foi muita coisa, foi muito chão. Então, Exatamente. Então, assim, nossa, eu queria, assim, realmente parabenizar você, porque eu vi o LinkedIn e falei, Natália, como assim? Eu não, eu falo, não vai rolar isso, entendeu? Mas eu fiquei muito feliz de você ter topado. Então, assim, pessoal que não conhece o LinkedIn dela, por favor, vai lá ver, porque tá assim, tem muita coisa. E também vocês vão saber o que eu tô falando, entendeu? Vocês vão entender. Ela passou por muitas empresas que eu vi, assim, como CNN, a empresa de bolo de chocolate que eu vi, que eu não vou lembrar o nome agora, que eu não anotei, que faz chá maravilhoso. Você também falou da SBT, teve a Rede TV, né? Então, assim, queria que você contasse um pouco da sua experiência nessas primeiro, empresas. obrigada por falar isso. Eu acho que, enfim, se você parar para pensar, eu vim para São Paulo para ficar um mês, né? Quando eu saí do SBT, eu achei que a minha contratação ia sair, e aí a minha chefe em Brasília falou, Mari, infelizmente não saiu a contratação. Aí eu fiquei sem chão, fiquei muito mal. E aí, como a minha esposa já era aqui de São Paulo, ela falou, vem aqui, fica um mês, tenta um emprego e depois você volta. E aí, como eu já não tinha mais Entendi. casa, porque a gente já tinha. Eu morava com meu amigo em Brasília, e ele hoje está na Globo, no Mato Grosso. E Que ele é outro incrível! também que tem muita história para contar, tá? A gente era parceiro. Gosto de E contatos. ele é um lado diferente do meu, ele é um repórter raiz, então, assim, pode ser um possível contato para você depois. Ele é um lado mais de audiovisual, ele sempre foi mais de vídeo. Gostei. Eu não, eu sempre fui mais do online, então, eu, quando vim para Entendi. São Paulo ficar um mês, falei, cara, eu não sei por onde começar. E aí a Ju virou para mim e falou assim: assina a Cato um mês. E aí, vê se você consegue alguma coisa. E aí, faltando poucos dias, sei lá, não sei nem quanto tempo faltava, mas estava perto de voltar, eu consegui uma vaga de emprego numa agência de trade marketing. Eu não sei se você sabe o que é um trade marketing. Trade marketing é o cara, a pessoa, a área do marketing que você. Sabe quando você chega no mercado, você olha a gôndola e você vê lá os produtos na frente e outros atrás? Fala, mas por que esse aqui está na frente e esse Sim. não? Porque existe a lógica do PDV, do ponto de venda. Então, essas pessoas, elas trabalham para vender isso ali na gôndola, para você ver de uma forma melhor. Então, lá nessa agência, eu atendia supermercado, eu acho que eu atendia o açaí, atendia, assim, eu era social desses mercados, e aí eu entendi muito sobre Sim. venda de mercado, negociação de preço, coisa que eu nunca achei que eu ia entender na minha vida, e aí eu entendi. E aí eu fiquei 2, 3 meses lá, porque nesse meio tempo eu falei, vou estudar. E aí eu consegui fazer um curso chamado, acho que era de métricas na São Paulo Digital School, que foi a minha área que eu me formei, né? Assim, que eu me especializei. Falei, vou me Sim. especializar. E aí, nesse curso de métricas e audiência, eu conheci as minhas ex-chefes da Doutor Ótica.
E elas estavam lá, o tal do networking, né? E aí, no É. meio do processo, elas falaram: ah, a gente está procurando um assistente de marketing. Você quer vir para cá? Aí eu falei: quero, não sei o que eu vou fazer, mas eu quero. Óbvio, Então, aí foi onde eu entendi. caí, foi o tal do networking ali no curso, que aí elas me chamaram para ir. Eu fiquei lá pouco tempo também, mas isso é uma outra parte. Lá eu aprendi, graças à minha experiência de trade marketing, eu aprendi a logística para vender bolo, chá, gelatina. Entendi também a importância do inglês, né, na vida da gente, porque é uma indústria alemã e todos os processos internos são em inglês e eles incentivavam muito isso. É um processo muito rígido internamente. Eu acho que foi por isso que eu não me adequei. Mas nesse processo, o que eu fazia como assistente de marketing? Eu organizava, eu planejava a postagem, eu validava eu tinha duas agências para monitorar, eu tinha que validar com eles postagem, um era a postagem do dia a dia, o outro era nada mais, nada menos que a África, que é a maior agência, uma das maiores agências de publicidade do Brasil, que tinha a Dr. Oetker como Meu conta, Deus. e aí eles falaram: ó, você tem que validar com eles o plano de mídia, ou seja, sei lá, anualmente eles fazem a propaganda da gelatina ou do bolo. E isso vai para o Jornal Nacional, tipo, passa entre o Jornal Nacional. Então, a pessoa que faz isso, que validava esse orçamento, então, assim, eu lidava com orçamentos altíssimos e nunca tinha feito isso na minha vida. Então, assim, foi uma experiência muito louca nesse Imagina. sentido, porque eu era jornalista, foi um dos motivos que também o bichinho do jornalismo ele me picou e eu falei, não, E eu ficou. gosto muito de marketing, gostei muito da experiência. Hoje em dia eu tenho uma noção, mas foi aí que eu Sim. comecei a entender de negócios, né? Porque eu participava de conversas com outras empresas e aí eu falava, eu gosto disso, eu gosto de escutar as pessoas falando. E aí na época, Entendi. eu meio que falei, não, eu preciso voltar para o jornalismo porque é o jornalismo que eu gosto. Voltei para o jornalismo, eu falei, participei de um processo seletivo da Rede TV e caí lá. E aí, na Rede TV, eu voltei Entendi. para minha área, mas com essa expertise da doutorótica. Então, assim, eu fui juntando tudo. Na Rede TV, eu fui social, era o que eu fazia no SBT também, mas lá eu fui Sim. redatora. Então, além de social, eu fazia toda a questão de nota também, eu e uma equipe lá. E a Rede TV, ela tem um dos maiores YouTubes, né, do Brasil. Então, eu tive uma boa escola, Sim. com pessoas muito boas, que hoje elas estão em lugares como o UOL, etc. Mas ali na escola do YouTube mesmo, foi na Rede TV e no SBT, que são duas máquinas nos dois lugares. Então aí eu comecei a entender que Sim. era aquilo que eu tinha que fazer. Independente do formato, era isso que eu queria fazer. Eu queria Sim. trabalhar com audiência. Eu gosto de ficar monitorando a audiência. Eu gosto de saber o que a pessoa gosta de ler para eu entregar mais, né? Entendi. Então, eu entendo de por que a Incrível. pessoa está ficando mais tempo no texto, por que a pessoa está rolando mais a página. Então, tem tudo isso, todo esse processo. Tá tocando o interfone aqui, mas a Ju vai atender. Tá bom. Que incrível, adorei. E o melhor foi o que você começou falando no começo, né? Das experiências que você teve já desde de quando entrou na faculdade. Então, quando você saiu, você já também vou pegar a experiência, mesmo que não é na minha área, como você falou do marketing, mas você pegou a experiência e depois você precisou abrir mais a sua mente, né? A mentalidade também com isso. Exatamente. Então, assim, quando eu saí da Rede TV, eu entrei na Rede TV, eu era muito insegura, porque eu tinha uma tendência a achar que meu texto não era bom. A minha irmã chegou o iFood. Chegou, Chegou. chegou. E desculpa, o seu parceiro, é porque não tem em São Paulo. Pois é, não, a gente vai falar para ele, não, pode deixar. Mas, enfim, quando eu cheguei na Rede TV, eu me sentia muito insegura, porque meu texto no online, para uma pessoa que veio do marketing, era muito mais de venda e um pouco menos informativo.
Então eu ficava um pouco receio. Então, assim, eu saí da Rede TV um pouco mais madura profissionalmente de texto, o meu texto estava bem melhor. Sim. E o que aconteceu na Rede TV foi, eu aprendi muito sobre audiência e digital. Eu tive duas pessoas específicas, três pessoas específicas que me ensinaram muito. E quando eu estava saindo da Rede TV, na verdade eu não ia sair. Eu ia ficar, só que a CNN Brasil estava chegando no Brasil, né? E aí eu falei, bom, Entendi. eu queria muito trabalhar na CNN, porque eu via lá, né, o povo falando inglês, eu via o povo falando inglês nos Estados Unidos, eu falava, não, eu preciso trabalhar na CNN, como é que eu vou entrar na CNN? Eu não sei como fazer parte disso. E aí foi num plantão na Rede TV que a minha ex-chefe falou, ah, Mari, a CNN tá com umas vagas abertas, tenta. Minha ex-chefe. Entendeu? Não porque ela queria me assustar, mas é porque ela falou, cara, é uma baita oportunidade para vocês, vocês ainda estão muito novos, vocês têm que tentar e tem que ter outras experiências. Eu falei, cara, vou Sim, tentar. com certeza. E aí a CNN abriu o processo seletivo, era uma empresa terceirizada, participei do processo, eu lembro que eu estava de férias, e aí eu só fui ter a resposta quando eu cheguei, eu estava viajando, eu cheguei no Brasil, o cara me ligou e falou, ah, Mari, a gente gostou muito de você e tal, e vem pra cá. E aí eu falei, bom, eu fiquei em choque, porque eu não achava que eu era capaz de... Porque a gente se auto-sabota, né? Então, eu não achava que eu era Sim. capaz de entrar na CNN Brasil logo antes da estreia. Então foi um processo que eu nunca achei que eu ia viver na minha vida, Entendi. que era a estreia de um canal de TV que eu via acontecer. Eu acho que ver a Incrível. CNN sem, sei lá, ainda nem estava no ar, eu estava trabalhando com eles. A construção do site, a Sim, construção da audiência, ver apertando o botão tudo lá, do tipo, tô no início. ar. Foi uma coisa assim que eu falei, cara, eu nunca vou esquecer isso na minha vida. Não vou esquecer. Então, Incrível. na CNN, eu tive a oportunidade de entrar na redação e sentir cheiro de novo. Quem entra em redação de jornalismo, as antigas, sabe o cheiro específico que tem. Cheiro de velho, a gente sabe que é velho, que é um cheiro de TV. E a CNN não. A CNN eu entrei, tinha cheiro de plástico. A luz ainda Ah, estava funcionando perfeitamente bem. Os computadores, eu fui a primeira pessoa a colocar um nome no computador. Então, assim, eu acho incrível, que a gente. rotina da CNN, ela era muito boa, porque eu ajudei a construir do zero. Então, eu vi a minha ex-chefe, né, da CNN, a Marina, eu vi ela pensar, e o mais importante disso tudo é que eu tive muita mulher nesse processo. Em todos os meus processos eu tive vários chefes, assim, tipo, nem falo chefe, porque foram líderes mesmo. Mulheres que Sim. me moldaram, tipo, muito. Então eu via a Entendi. Marina na CNN montando uma rotina do zero. Quando você entra em uma TV, você trabalha numa TV, todo mundo sabe o que você faz. Tipo, ah, eu entrei para editar texto, então eu vou entrar todo dia lá no espelho e vou editar esses textos. Na CNN, não, eu tinha uma chefe que, ah, não, vamos pensar no modelo desse texto que a gente vai usar de padrão. Olha, meu pai, até meu pai apareceu. E, e lá na CNN eu tive a oportunidade de pensar esse processo do zero. E isso foi o diferencial para minha carreira, assim, eu acho que ver tudo isso perto foi Entendi. muito legal. Então aí na CNN eu escrevia muito, eu batia muita nota, né, que a gente chama. Sim. Batia muita nota para o site, pensava muito a audiência do site. Até minha tia tá aqui. Ó, minha tia Eliette. Tô adorando que meus parentes tudo. Então, na CNN eu Sim. escrevia para o site, eu pensava site, então na CNN eu escrevia sobre tudo, mas principalmente política e economia, tá? Do business. Foi Entendi. onde eu comecei. No fim, eu estava generalista, mas eu também estava escrevendo muita coisa para o CNN Brasil Business, que é sobre negócios. E aí foi onde eu comecei a entender que eu Entendi. gostava muito de finanças e economia. Só que eu fiquei com medo, porque se você pega um texto de economia hoje, ou de negócios, é um texto, sabe, você fala, pô, onde esse cara chegou nisso? Eu ficava, eu não sou capaz de fazer isso. Então, eu achava Entendi. que não.
Mas foi na CNN que eu descobri que eu gostava muito desse universo de finanças, de negócios, basicamente. Que incrível, gente. E que reviravolta, assim, começou num lugar, já foi para o outro. Que reviravolta. Eu não, E que eu não sou de experiência, né? ficar Mais muito uma tempo, vez. assim, lógico, a gente quer estabilidade. Mas eu descobri ao longo do Sim, tempo que a minha geração, eu principalmente, eu entendo os meus pais terem ficado muito tempo em alguns lugares, as pessoas falam, ah, você não vai ficar tanto tempo na empresa. Eu vejo gente que tem 15, 20 anos de empresa. Eu vejo isso hoje, eu fico é. em pânico. Não tô falando que eu vou mudar sempre, mas é porque eu acho que chega num momento, lógico, tem Sim, outros fatores, né? A pessoa tipo tem família, tem filho sim. e etc. Mas eu hoje eu não consigo me imaginar muito tempo numa empresa se eu achar que eu já servi ali, entendeu? A não ser que eu seja mandada embora, que foi o que aconteceu por último, mas assim, fora desse processo, eu sempre acho que a gente tem data de validade, tem prazo dentro da empresa. Senão a gente vira Entendi. peso, sabe? A gente vira peso. Isso é verdade. Adorei. E falando assim, agora que você já deu o enganche do que você hoje está fazendo na parte de investimentos, né? Quando eu estava pesquisando, eu tenho na minha cabeça, na minha concepção, que quando a gente fala de finanças, essa parte de investimento, mais monetário, né? A gente pensa muito em um espaço com um monte de homens. Como é que foi para você chegar, como você disse, você estava assim, toda. Teve apoio, teve suporte de todas as mulheres, como você estava falando. E hoje você trabalha numa área que, assim, é mais masculina, como no caso, meu caso de engenharia. Como que foi para você ter chegado assim? Primeiro, eu tô vendo aqui as pessoas que comentaram a minha tia, e eu sei que a minha sogra também tá aqui me ouvindo. Tá vendo? Tá todo mundo então. A Ah minha lá, sogra também tá me ouvindo. adorei, Mas, cara, adorei. deixa eu pensar aqui. Eu acho que na CNN, na parte de negócios, tinha mulheres. Eu tive uma editora-chefe, que é a Paula Bezerra. Ela é CEO de uma empresa, co-CEO, né, que a gente chama, de uma empresa, de uma startup. E eu, no começo, quando me chamaram para esse projeto da BMC News, ali, que eu saí da CNN 11 meses depois, para montar um negócio que eu nem sabia que eu ia ser líder um dia, tá? Eu entrei totalmente crua. Eu falei que eu entendia de negócios, mas era bem inicial. E aí falaram: não, você vai montar um negócio de redes sociais e só. Só que o negócio foi tomando uma proporção diferente, porque eu vi que englobava, eu tinha que montar em uma equipe menor o que a minha Sim, ex-chefe, a Marina, fez no CNN, que foi começar uma equipe do zero. Então, foi meio que tipo assim, uau, um plot twist, porque eu achava que eu ia entrar para fazer o negócio e eu acabei fazendo muito mais. E eu achava que eu não ia dar conta. Então, assim, lógico, a minha entendi. base de investimento, ela veio do dia a dia da BMC, que é um canal voltado para o mercado financeiro. Eu aprendi muito nesse processo, porque o dono da BMC, ele era da XP e ele tinha essa disponibilidade no início para me ensinar. Então, tipo, foi fundamental ali nesse processo. Eu acho que ele sabe também que Sim, foi primordial ele ter parado alguns momentos ali, me pegado na minha mão e me falado. Mas também teve o meu próprio mérito de ter ido atrás de uma formação. Então, quando eu vi que eu comecei a entendi. entender, que eu comecei a falar sobre, comecei a gostar de investimento, de carteira recomendada, porque existem vários tipos de investimentos e existem pessoas especializadas para cada um. Então, existe o jornalista de investimento hoje focado em carreira, tem o cara focado em fundos de investimento, tem o cara em renda variável, renda fixa. E eu sempre fui de negócios. O que é Entendi. negócios? Negócios é você entrevistar empresas para saber os próximos passos. Então, assim, eu gosto de chegar para o dono da empresa e falar: e aí, o que você vai fazer ano que vem?
Então, tipo, bater um papo. Mas também eu entendo que eu tive que aprender sobre poupança, eu tive que entender sobre como funciona a bolsa de valores, como é que, por que, que o sino toca na B3, por que, que as pessoas têm que investir, tipo, assim, não é que elas têm, mas é uma necessidade de entender que a poupança não é o único caminho para você deixar seu dinheiro. Então, Sim. eu que sou jornalista, que eu não tive uma base boa de investimento, eu tive jornalismo econômico na faculdade, mas era econômico. Era entender o mais macro, mas assim, como vou cobrir uma coletiva do Ministério da Fazenda, uma coisa muito mais tipo, bem pontual. Agora, o que eu aprendi em Entendi. finanças é diferente, investimentos é diferente. Lógico que está tudo entrelaçado. Você tem que entender o que é uma taxa Selic, por exemplo. Você tem que entender por que uma taxa Selic Sim. alta influencia no preço que você vai pagar no seu apartamento, sabe? Então, é importante a pessoa ter uma noção de que quanto maior o juro, maior vai ser o impacto na sua vida. Então, eu tive que fazer esse processo. Entendi. E a maioria das pessoas que passaram pela minha trajetória nessa parte foram homens, mas as mulheres que me ensinaram, elas me ensinaram, juro, 5 vezes, tipo, 5 vezes melhor. E aí você vai entendendo que existe uma Entendi. comunidade de mulheres do jornalismo econômico. Eu posso citar aqui várias que eu converso, que eu falei, eu preciso me inspirar nelas. E nisso eu trouxe para mim como líder na BMC, porque aí eu virei líder de uma equipe de digital. Então, o que eu priorizei na hora de contratar as pessoas? A maioria eram estagiários, mas o que eu priorizei lá foi eu tenho que pensar em, em construir uma equipe com situações que eu não quero que eles passem pelo que eu passei, sabe? Sim. Então, eu contratei muito mais Entendi. mulher, não foi uma coisa que eu pensei, mas quando eu vi, eu estava cercada por mulheres e foi ótimo, mas eu tinha minha equipe masculina também, e eu sempre priorizei a transparência. Então, eu tentava muito ser Entendi. empática com os meus estagiários. Eu acho que estagiário não é estagiário, sei lá, para pegar café. Apesar de que eu brincava muito com isso, mas assim, eu tentava trazer um pouco mais de proximidade com eles para eles se sentirem melhores, assim, tipo, mais se sentirem confiantes comigo também. Porque eu sei que se ele tivesse Sim. mal, eu não ia conseguir entregar o que eu tinha prometido. Então, eu tentei Entendi. construir uma equipe muito mais humana, diversa, porque, por exemplo, a minha equipe não é porque eu sou casada com outra mulher, ou eu quis militar, né? Quis militar, levar um monte de lésbica, gay e tudo para sua equipe. Não, eu acho assim, primeiro é habilidade. Se a pessoa tem habilidade, é isso. Segundo, se a pessoa se sentir confortável de me contar o que ela faz entre quatro paredes, ela pode me contar, não tem problema nenhum. Mas quando eu vi, eu tinha Já lá, estava assim. a minha estagiária é uma lésbica empoderada hoje em dia, que luta e é um corpo gordo, enfim, tem vários ideais. Então, assim, quando eu vi a minha equipe, eu estava satisfeita. Falei, olha, me representa todas as mulheres. Entendi. Com certeza. Que incrível. E olha, me surpreendeu na resposta. Eu acho incrível isso de fazer o roteiro, porque eu não conhecia você antes. Tô Uhum, conhecendo agora. Então, quando eu tô fazendo o roteiro, eu fico imaginando, né, que vocês vão responder, né, com base com o que eu tô lendo. uhum, E me surpreendeu completamente nessa resposta, de que bom, verdade. que bom, Adorei. Superou as que minhas bom. expectativas. E me fala uma coisa, eu tô vendo aqui qual das perguntas eu vou pegar, por quê? A gente vai chegando no final, tem as perguntas difíceis, tá? Porque essas aqui são coisas que vocês fazem no dia a dia, sabe? Você já sabe do, né? Tira de Sim, letra, entendeu? Aí vai chegando no final, a gente vai tocando assim no coração, entendeu? Porque a gente quer voltar, quer que vocês voltem, entendeu? Quer deixar uma marca em é, vocês. Então eu tô escolhendo aqui qual das perguntas que eu vou fazer vixe. primeiro. Porém, ainda tem uma que eu queria te fazer, que é assim, quais cursos que você hoje, depois de ter passado por tudo isso,
que você indicaria para o pessoal que está no início da graduação e agora no final? Acho que no início da graduação, de curso, eu acho que qualquer um de plataformas digitais. Eu acho que todo mundo tem que entender o que está acontecendo hoje. Tipo assim, olha, essas aqui são as ferramentas que você vai ter que lidar com elas até a próxima atualização. Sei lá, o TikTok morre, o que vai acontecer? E no fim, eu acho que como no fim a pessoa já está mais especializada, tipo, eu quero trabalhar mais com política, eu acho que a pessoa tem que procurar cursos que tem a ver com o que ela quer seguir. Não sei, tem gente que termina o curso Entendi. e vai fazer um preparatório para oratória, para apresentar. Então, quando eu terminei, eu quis fazer um curso de métricas e audiências, que foi o que eu me especializei. Então, vai muito do que a pessoa escolher Sim, no fim. Se ela quer fazer algo mais geral, mais TV, ou se ela quer ir para uma coisa mais específica. entendi. Muito bem. Me ouvi também que no seu LinkedIn, se eu não me engano, foi a minha querida Natália que me mandou um link de uma entrevista que você deu sobre rotina digital. Acho que era esse o nome que eu anotei aqui. Como é que foi essa inversão dos papéis? De você ser entrevistada agora também, né? Foi onde? Foi na Zero Hora? Será que Isso. foi na Zero Hora? Então, não, na verdade foi que no meu TCC, no fim do curso, eu optei por fazer um estudo de caso. Estudo de caso, o que é? Você vai, Entendi. sei lá, você tem um produto e você vai até ele, por exemplo, eu queria analisar a audiência na Zero Hora, lá em Porto Alegre. Então, eu pedi autorização com o meu orientador. Ele falou, vamos pedir autorização para você ficar uma semana lá observando como é que funciona a rotina. E aí, a gente pediu autorização Sim, e fez. Eu fiquei durante uma semana em Porto Alegre, sozinha, indo para Zero Hora como se eu fosse funcionária, mas eu não fazia nada, eu ficava só observando as pessoas trabalhando e como era a rotina delas. Então, eu fiquei durante uma semana lá e no fim, eu achava que, assim, eu acabei fazendo muita amizade com o pessoal da redação, porque eu ficava enchendo muito o saco deles, né? Tipo, isso, o que entendi. vocês fazem com isso? E eles são muito tecnológicos. A Zero Hora é uma das primeiras redações do Brasil que se especializou em audiência em tempo real. Então, quando você chega na Zero Hora, hoje, você vê umas TVs onde você vê quantas pessoas estão naquela matéria, aquele momento, onde elas estão clicando, o que está dando certo, o que está dando errado. Então, eles têm essas TVs que eles ficam monitorando, quem escreveu, como é que tá. E aí a ideia era essa, monitorar como é que tá sendo, como é que. E aí no fim, quando eu terminei, durante 5 dias, no meu último dia, eu lembro que era dia do jornalista, era 7 de abril. E aí quando eu tava me despedindo, né? Eu lembro da Luciana, ou da Luciana não, da Lúcia, e aí eu falei, Lúcia, obrigada e tal. E ela era editora-chefe. Ela era editora-chefe do jornal. E aí ela falou assim: não, a gente vai fazer uma matéria sobre a sua vinda aqui. Aí eu falei: não, fiquei tipo sem graça, porque a gente não espera, né? Aí a gente ficou conversando Sim, e aí ela fez essa matéria. Foi bem no dia do jornalista. Eu ia embora no outro dia, e aí eu lembro que. Por que eu lembro que era dia do jornalista? Porque eu cheguei e aonde eu estava sentada, eu não era funcionária, tá? Onde eu estava sentada entendi. tinha um kit de tipo Feliz Dia do Jornalista. E eu falei, caramba, eu nem sou daqui. E aí eles deixaram pra mim. Então, Entendi. aí foi onde eles me entrevistaram. A Lúcia me entrevistou. E aí eu fiquei super sem jeito. Ela falou, agora eu vou tirar uma foto sua. Aí eu, tá, mas o que eu faço? Ela, não, abre a página de carreiras da Zero Hora e posa pra foto. Aí foi onde surgiu aquela foto. Não tava procurando emprego, na verdade tava, porque eu tava desempregada. Mas aí, mas aí eu falei, vou tentar. Imagina. Eu até tentei ir pra lá, mas o negócio em Porto Alegre é que todo mundo sai de Porto Alegre e vai pra São Paulo. Então ia dar na mesma. Entendi. Entendi. Que incrível. Eu imagino como que foi diferente para você, né? Não, total, total. Eu não sabia nem o Tá que desse outro responder. lado. Eu falei assim, olha, você quer uma frase de impacto? Eu posso te dar. Ela, não.
Eu que pergunto, aí eu, tá bom, tudo bem. Mas é muito difícil você virar a chave, mas foi legal. Eu imagino. E me fala uma coisa, a gente tá chegando pro final, tá? Então, sim, as perguntas vão ficar agora mais assim do coraçãozinho, como eu Aham. disse, tá? Eu queria que você contasse pra gente, assim, quais que são as principais dores e prazeres que hoje o jornalismo te oferece. Dores. Eu acho que o jornalismo, ele me ensinou muito sobre perder, sabe? Eu já cobri várias mortes, eu Entendi. já vi várias pessoas mortas, tá? Desde o meu estágio, eu já vi muitas pessoas mortas, porque o SBT ele tem um jornalismo local muito intenso, né? Mas uma das Sim, dores é isso: o jornalismo me fez perder tempo com pessoas da minha família, tanto com plantão, né? Plantão é uma coisa que, meu Deus, tipo, você chegar na emissora no sábado de manhã ou no domingo à noite é muito triste, assim. Você vê todo mundo, uma família inteira sentada no sim. sofá fazendo. Você tá trabalhando, sabe? E o jornalismo me fez perder esses momentos, assim, com a minha família, com a Ju. Então, isso. E também ver muita merda acontecer. Então, por exemplo, sei lá, mortes. Eu vi o pessoal de Brumadinho, umas coisas assim que eu gostaria de ter esquecido. Tipo, Sim. por exemplo, um episódio que me marcou muito, além de Brumadinho, que quando começou a chegar as imagens, o povo nem sabia o que estava acontecendo. Eu lembro que eu ficava responsável na Rede TV por cuidar de WhatsApp. E o que chega no WhatsApp, gente, é um absurdo de bizarro. Então Entendi. eu começou a chegar a imagem de Brumadinho e eu lembro que meu chefe chegou e falou assim, ó, parece que estourou uma barragem lá em Minas Gerais e morreu uma galera. Chegou esses vídeos aqui, vê. Aí eu, tá. Aí eu abri, aí eu vi e falei, não gostaria de ter visto. E também uma Entendi. morte que me marcou muito foi do Ricardo Boechat, né? Que é um jornalista e tanto, assim, era, no caso, ele a morte dele me impactou porque a gente na redação, quando a gente recebeu o vídeo, que a gente reconheceu ele, eu fiquei perplexa, assim, eu não conseguia trabalhar direito. Entendi. Então, assim, a gente cobriu várias mortes. A invasão, acho que onde foi? Que entrou um menino aqui no interior de São Paulo, Suzano, o menino entrou com faca. Enfim, o jornalismo ele me fez cobrir várias mortes e isso é uma dor, porque eu acho que o jornalismo é muito maior Entendi. que isso. E, infelizmente, as pessoas gostam disso, isso dá audiência, mas as pessoas não pensam que para noticiar isso, o jornalista também vive isso de uma maneira. Então, eu conheço muita gente que não liga mais. Eu conheço muito colega de profissão que, quando chega uma morte, beleza, coloca aí. Então, eu ainda não consegui essa indiferença, isso ainda me impacta bastante. Agora, de coisa boa, Entendi. falando de coisa boa, acho que o jornalismo me ensinou a perder, mas coisa boa que ele me fez ganhar foi. Acho que as pessoas que eu conheci, graças a elas, eu consegui viajar, que era o meu objetivo desde o início, né? Hoje eu consigo viajar Que bom. mais, poder trabalhar de casa, que é o que está acontecendo hoje. Trabalhar com uma empresa multinacional de novo, conseguir me comunicar com pessoas de fora. Eu acho que o jornalismo me fez ganhar essa autonomia e respeito por pessoas que não estão nem no mesmo continente que eu. Então, eu consegui conversar com uma Entendi. pessoa do RH que é de Barcelona, e quando eu desligo, a chefe do departamento está na Alemanha. Então, assim, e o que muda é só o Ai, que sotaque do inglês, chique. entendeu? Então, o jornalismo me abriu Entendi. portas para o mundo mesmo. Assim. E quando você faz, e é o seu objetivo isso, eu acho que ele te abre muitas portas, porque quando você tem muita bagagem, muita história, você sempre vai conseguir puxar um assunto, independente do lugar que você está. Então, isso o jornalismo me ensinou, que se vira aí que você vai dar um jeito, que você vai conseguir. E aí eu Entendi. acho que é isso. O mundo dos negócios me abriu um leque de oportunidade também, de contato com gente que eu nunca achei que eu ia conseguir, de empresa, de gente que, desculpa, que Entendi. fala de 10 milhões como se fosse R$ 1. Então,
é discrepante da minha realidade, Imagino. mas é interessante você saber que existem pessoas, né, nesse nível, Com né? E certeza. é isso. Sim. Que incrível. Eu falo que hoje terça, mas toda quinta-feira eu saio de um podcast falando que eu quero mudar de carreira, entendeu? Porque vocês me fazem se apaixonar por uma coisa que vocês estão me falando. Não é justo Não, isso. não, mas sou suspeita. É incrível. E eu falo assim, eu acho muito bonito, eu fico emocionada com isso, porque é o mesmo amor que eu sinto pela engenharia. Então, quando eu encontro uma pessoa que também ama o que faz em outra área, é incrível isso. O coração fica Boa. quente, Isso eu mesmo. acho. Por isso, as perguntas do final. Por isso, entendeu? Uhum. Por isso. Senão a gente vai ficar chorando a entrevista É isso inteira. Não mesmo. pode isso. É isso mesmo. E me fala uma coisa. Eu queria que você deixasse uma dica pro pessoal que quer seguir agora, assim, a sua área mesmo. Olha, gostei do que a Mariana faz, quero seguir ela. Queria que você deixasse uma dica pro pessoal. Cara, uma dica é nunca pare de estudar. Eu acho que estudar é o que vai te atualizar sempre, independente da área que você tá, assim, Entendi. dentro do jornalismo mesmo, que o que acontece? Você conversa com pessoas, eu não, eu acho que uma coisa que eu aprendi muito lá em casa é sobre humildade. E, tipo, se eu não sei, eu pergunto. Então, eu Sim, comecei a entender que a humildade te leva muito longe. Não, não é romantismo da humildade, tá? Porque muitas pessoas usam isso como um discurso para esconder muita coisa. Mas graças a ela sim, eu consegui entender que eu precisava aprimorar outras coisas. Então, assim, poxa, eu não sei falar de mercado financeiro. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou estudar, eu vou escutar alguém que me sim. fale sobre. Ou sei lá, vou conversar com pessoas que podem me dar alguns caminhos. Porque é muito complicado você chegar no evento, eu posso até não saber. Eu posso até não saber nada, né? Eu falo que eu Sim. não sei de tudo, eu não quero saber de tudo, eu quero ouvir das pessoas que sabem. Mas se eu chegar no evento e eu não sei, eu vou dar um jeito, eu vou sabonetar e a pessoa vai olhar para mim e vai falar assim: caraca, ela sabe, eu não sei. Mas eu faço isso. Por quê? Porque eu acho que dependendo do lugar que você está, você precisa para ter essa autonomia. Ou para as pessoas até te Sim. respeitarem, principalmente para mulher, entendeu? A mulher com um discurso de que sabe num lugar faz muita diferença. Agora, se eu estou num lugar onde eu sinto que as pessoas estão no mesmo nível que tudo bem, não sei. Mas se eu estou num lugar que eu sinto que, para me provar, infelizmente, a gente tem que se provar muito como mulher, ainda mais especialista em uma área majoritariamente masculina, Sim. eu tenho que ser snob, sim. Às vezes eu tenho que me impor, até eu não concordo com esse Com tipo de certeza. coisa, mas eu tenho que me impor para as pessoas me respeitarem. Então, assim, um homem falando de dinheiro, escrevendo sobre dinheiro é uma coisa. Mulher falando de dinheiro, escrevendo de dinheiro, ah, mas por que que é? Por que que ela tá falando que a Selic vai chegar a 2%? Sabe? Tudo é questionado. Então, tipo, às vezes você tem que ser Sim. curta e grossa pra... Então, eu acho que é isso, assim, a dica que fica é não pare de estudar e também saiba onde você está pisando e se molde a esse lugar se é o que você quer. Tipo assim, se é a sua finalidade. Nos Entendi. lugares, se molde para entender o que está acontecendo. De resto, você vai tendo a malemolência, né? Aos poucos você vai pegando a malemolência do negócio. Que incrível. A Natália, ó, pra você uma dica. A Natália brinca que a gente tem que ser político, entendeu? Tem que, ó, com a mãozinha, saber falar de tudo e não sabe de nada, é isso. Exatamente isso, eu também acho. Eu sou adepta a um lado político, que era uma coisa que eu odiava. Quando eu queria trabalhar com jornalismo cultural, eu falava, não quero trabalhar com política, eu não quero fazer isso. E aí eu fui entendendo que é preciso ser político, sim, senão você não sai do lugar, seu salário não aumenta, Não. você fica sempre na mesma coisa, entendeu? Então você tem que ser político. Sim, exatamente. E a gente sabe se vender. Quando a gente é político, a gente sabe se vender. Você já percebe isso? Que você começa a falar de um jeito, entendeu? Você convence a pessoa. Exatamente. Eu ainda tenho muito que aprender com as pessoas ainda, mas nessa parte, às vezes eu até me surpreendo
A gente costuma brincar que é cara de pau, né? Mas a gente precisa ser. A gente precisa ser. Então a gente já Sim, tem a com humilhação, a gente certeza. corre atrás, né? A gente corre atrás, sim, com certeza. E outra coisa que eu queria te perguntar, qual que é o legado que você quer deixar? Vixe, a Ju riu aqui. Pergunta Vixe, eu não difícil. sei. Eu acho que a gente acha que tá tão longe para pensar em legado, mas você olha para trás tem muita coisa, né? Então, eu acho que o legado Exatamente. que eu quero deixar é que acho que a gente não pode duvidar do que a gente é capaz de fazer, sabe? Eu duvido muito ainda, até hoje, né? De muita coisa. Mas eu acho que um legado que a gente deixa é que o que a gente ganha muito por ser transparente, assim, profissionalmente falando Muito. e também na vida pessoal, né? Então, o legado que eu quero deixar é que é possível, sim, desde o do sonho lá da Avril Lavigne lá, que meu pai me deixou chorando, até hoje, que se eu quiser ir, sei lá, no Canadá ver a Avril Lavigne, hoje pelo menos eu consigo visualizar, tipo, a Sim, longo prazo ou a médio prazo que eu consigo chegar, né? Tipo, ah, não, ela vai fazer show de tal, eu consigo me organizar e graças a Deus eu tenho programar, essa sim. possibilidade hoje. Então, eu acho que é isso, a gente mentalizar e de alguma forma isso vai acontecendo. Não sei, as coisas vão acontecer em algum Entendi. momento, você vai entendendo que a sua carreira vai. Às vezes você não entende, mas ela vai acontecendo de uma maneira que você fala, poxa, tudo faz sentido. Tudo fez sentido agora. Muito bem, adorei. Adorei. E assim, eu espero isso, entendeu? Tô aqui pra mim isso, tá? Pra mim, acredito que a Natália também tá assistindo, tá recebendo isso também, tá? Não, Porque olha, é sério, eu também acho que por exemplo, a gente, né, vai ver um show em junho que sempre foi, eu sempre quis ver, na cidade que eu quero ver, e eu achava que isso era impossível, até o dia que eu decidi, né, que isso era possível, e graças a Deus eu tô uma pessoa que tá chorando, mas enfim, é isso, tipo, é possível, o perrengue ninguém, agora quando dá não, certo, não, imagina. Não, imagina, é só os flash, não se preocupa, entendeu? A gente só gosta dos flash. exatamente. Quando estiver lá no Melhores do Ano ou no arquivo do. Então não tá na Globo, mas assim, arquivos do Faustão. Aí você vai ver a sua história e falar, poxa, é isso, assim, tipo, deu certo. Deu certo. Entendi, muito bem, adorei, adorei. E uma coisa, a última pergunta que eu queria te fazer, infelizmente tá chegando ao fim, Tudo bem. é que, é que a gente. Eu sempre pergunto sobre a frase que você me manda, que vocês deixam pra gente, né? E hoje a sua frase foi, vou ler pro pessoal que perdeu, por favor. Depois vocês vão lá no nosso Instagram. Eu acho Ih, que voltou, travou. voltou, 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 voltou. pronto. Voltou. Voltou, muito bem. Eu percebi que parou aqui, eu falei, deixa eu parar de falar, que aí ela já volta. Eu sempre faço a pergunta da frase, né, que eu estava falando, por quê? Vocês mandam pra gente, a gente faz a arte lindíssimas e ninguém sabe o porquê dessa frase, né? Foi sua, você que escolheu e tudo mais. Então, a última pergunta que eu sempre faço é para você explicar pra gente o motivo da frase de hoje, que para quem não viu a nossa arte, Estoure seus negócios em diversos níveis. Como a tecnologia pode ajudar neste processo. Então, se você puder falar assim, Eu em resumo, acho que essa frase resume tudo que eu passei. Porque foi graças à tecnologia e também a histórias de outras pessoas, eu entendi que eu conseguia aliar as duas coisas, sabe? Sei lá, eu entendi. comecei, eu sempre gostei muito de tecnologia e fui trabalhar com jornalismo de dados por conta disso. E graças ao jornalismo de dados, eu consegui ter acesso a muitas histórias, muitos negócios,
É muito curioso você entrevistar um dono de uma startup ou fazer parte de uma startup, como eu fiz. Então, eu Sim, acho que a tecnologia hoje, você entender como ela funciona, te alivia em vários aspectos. E sim, com base na sua experiência, você consegue entender a longo prazo ou a curto prazo, depende do seu nível, de onde você está, como você pode usar isso a seu favor. Seja para aumento de salário, seja para amadurecimento profissional, ou alguma coisa do tipo, ou só para sim, reflexão também. Existem pessoas que gostam também. Então, é isso. Eu acho que com certeza. tecnologia ajuda muito. Atrapalha, mas também ajuda muito. Mas a gente tem que se moldar. O ChatGPT, ele tá aí, né, que é aquele de inteligência artificial. Ele tá aí para mostrar que ele Exatamente. pode te responder, ele pode montar a sua vida, se você quiser. Mas a Ok. curadoria, as histórias, todo esse processo humano, ele nunca vai ter. Então, você vai ter A que. vivência. Exatamente. Então, assim, isso que eu quis passar nessa frase. Eu acho que dá pra gente fazer do limão, né? Pegar o limão, fazer uma limonada e ganhar dinheiro, nesse caso, se for o caso da pessoa, né? Com certeza, adorei. Adorei sua frase. E hoje, assim, especialmente hoje também, todo mundo ganha uma frase quem participa aqui, tá bom? Então, hoje a gente pegou uma frase para você também. E amanhã, no caso, especialmente quarta-feira, a gente sempre posta na sexta, né? Mas amanhã, como a gente está participando hoje, amanhã vai ter um post para você, tá bom? Que Com a nossa fofo! frase. E a frase que a gente escolhe, cada participante recebe uma, porque vocês são únicos pra gente, tá bom? Então, isso fica como agradecimento de vocês ter topado participar. E além disso, é um convite para o próximo, tá bom? Porque a gente gosta de ser assim. Mudou alguma coisa no currículo, você já manda uma mensagem, tá? Porque a gente fica atenta no LinkedIn, Não, tá tá bom, bom? pode deixar. Muito obrigada, tá? Foi bem legal refletir sobre a vida também, que a gente precisa, né? Às vezes parar e pensar, mas estou à disposição se precisarem. Queria agradecer minha família, até minha prima comentou. Hoje eu encontrei várias pessoas da minha família aqui. A minha mãe, Adorei. a minha Sim, mãe, a minha mãe e meu pai, capaz, tá tudo aí. Então, eu vi os comentários. Adoro, gente, obrigada, adoro. viu? E a frase que a gente deixa hoje para você é a seguinte: amanhã o pessoal que está assistindo depois vai no nosso perfil compartilhar a frase, viu, gente? Vai lá, manda para os amigos, para todo mundo. E a frase então que eu deixo para você hoje é: o trabalho feito com dedicação e paixão é o que produz os frutos mais duradouros. Então, é uma frase nova aí para você, viu? Boa, boa, obrigada. Tá bom? E amanhã você compartilha com a gente, todo mundo que está aqui na live também. Eu adorei. Assim, eu sempre brinco que eu tenho uma listinha de mulheres, sabe? Que assim, mulheres inspiradoras, entendeu? Porque a gente tem que ter mulheres Entendi. inspiradoras. Então você hoje está mais uma lista minha, tá Boa, bom? obrigada. Fico muito feliz. A minha mãe Muito comentando. obrigada, tá, Mari? Espero ter você outras vezes aqui. Muito sucesso na sua carreira ao longo desse ano e espero te ver de novo, Conta viu? comigo que vocês precisarem. Natália também, muito obrigada pela paciência e pelo sumiço. Foi um fim de ano meio conturbado, mas deu tudo certo no fim. Queria agradecer Imagina. minha família Mas que deu tá aí, certo, ó. A ó. dona Ana também entrou, a avó Ana, todo mundo entrando aí. Obrigada, viu, gente, que vocês Muito precisarem. obrigada, viu? Muito obrigada, pessoal que estava assistindo até agora. E o pessoal que vai assistir depois também. Um Obrigada. beijo e boa Boa noite, noite. tá? Tchau, tchau. Até o próximo episódio, gente.